Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Isso. Eu me chamo Germano. Hoje a gente vai ter a alegria de mediar aqui o lançamento do livro Princípios Psicanalíticos de Entradas e Variedades Casuais, organizado pelo Stanislau e pelo Ivan, pela editora FI. Trazermos uma questão que nossos textos suscitam ao tema, ao livro, a nós mesmos, nós, cada um dos autores aqui, E, de fato, em última instância, roubando no jogo, eu já fiz isso, né? Porque, inclusive, desde o convite para cada escrita, eu sempre puxava de vocês, eu perguntei de a vinculação do tema que vocês abertamente poderiam escolher, dos trabalhos que já empreendem mais ou menos, assim, no exemplo com o autismo, né? Entradas em análises, talvez no autismo, coisa e tal, né? Como relacionar isso psicanaliticamente, ou como isso se relacionaria à psicanálise, né? O que teria de psicanalítico aí também? Pensando nesse momento intervalar de preparação, de entrevista, de também, aí cada linha também pensou isso de um modo um pouco distinto, né? Mas esse preâmbulo, essa antessala, que é também uma pergunta no sentido de o que é psicanalítico, afinal, né? A partir da onde começa, né? E essa foi a pergunta, mais ou menos, que eu mesmo me pus no meu texto, estava tentando ponderar sobre isso, né? Tentando fazer uma formalização sobre isso. Esse foi o meu texto, o meu trabalho, né? E justamente aí, devolvendo ou chamando todos, ampliando isso para todos os tipos de lugares ou possibilidades de lugares, né? Então foi... Por isso minha fala pode ser recortada, só me justificando ainda, nem não tem grandes, maiores questões a devolver. Essa também brincadeira de, acho que é isso. Então, temos as falas relativamente abertas, todo mundo pode mais ou menos intervir de acordo com o que achar viável. Acho que funciona, porque pensando no funcionamento de grupo mesmo, para que a gente funcione como uma... Não é uma sessão de grupo exatamente, mas é que me vem muito... Fico muito atravessado pelas ideias de grupo do Bion mesmo, né? Assim, ele tinha experiências em grupo. Tem um dos livros dele chama isso, experiências em grupos. E a experiência em grupo, e sei lá o que é, não tem um diretivo e não tem um líder. Ou nas linhas mais lacanianas isso ficou meio assim, né? Como se fosse meramente um trabalho sem líder ou etc. De fato, o Bion era totalmente avesso a qualquer posição de liderança ou de chefia, Ju. Não tem chefia, não. Mas... E aí ele chamava de experiência porque ele também não estava totalmente à vontade, não estava totalmente convencido de que poderia chamar aquilo de psicanalítico propriamente. Por mais psicanalíticas fossem as coisas que ele estava fazendo ali. Por mais que ele pudesse oferecer, bom, numa perspectiva muito kleiniana, mas também bioniana depois, ou enfim, tem a particularidade de como ele faz as coisas, mas ele, por mais que ele fizesse algum tipo de interpretação, algum tipo de intervenção relacionável a processos psicanalíticos, porque obviamente ele entendia o grupo como, e as experiências e o que acontecia ali como um processo psicanalítico, ele lia psicanaliticamente pelos conceitos da Klein, pelas ideias, não só da Klein, do Freud, das massas. Ao mesmo tempo, ele sempre chamou a atenção de como era muito distinto um grupo pequeno de uma sociedade. É muito bonito ele chamando a atenção disso no começo do livro dele. Eu não me atrevo, não vou me atrever a dizer, né, destacando, existe uma diferença brutal de um grupo menor e que não precisa ser um cartel, que então talvez foi aí que o Lacan se inspirou no Bion, né? Tem uma diferença muito grande de um cartel para uma sociedade, uma dimensão entre nações e etc., que é por aí que ele vai. Mas ele se inspirou, obviamente, nas massas e muito para ler os movimentos dentro de um grupo. E o que me atrai muito a dinâmica de ser uma experiência, então não é necessariamente não é terapêutico, etc., ou pode ser, ou se vai ser, vamos descobrir, mas assim, não sabemos exatamente o que podemos fazer aqui, mas espero que trabalhemos conjugadamente
E essa é mais ou menos a proposta, que a gente possa... Eu também, né, encontrei com a Cirlana, né? Acabei de comentar esses dias. Ela estava em São Paulo, e a Aline também. A gente estava conversando de... eu contei de uma vez uma paciente... Foi só uma entrevista, inclusive. Aliás, essa história do bio e do grupo já também serve de por que não chamar de análise? Por quê, né? É uma questão tal qual, né? Porque um grupo, trabalho em grupo poderia ou não ser chamado de psicanalítico. O Bion sofreu com isso também, foi uma questão ali nele. Mas aí eu estou fazendo, né, um primeiro contato com uma potencial paciente, cliente, uma vez, e eu estava tentando explicar alguma coisa, ela muito, né, sem conhecer nada de psicoterapia, nem de nada, e muito de organizacional, mas ela falou que gostava do House. Aí eu falei para ela, tá, tentar fazer dar alguma ideia partindo disso, né? E eu disse que a análise, ou o que a gente poderia fazer ali, poderia ser aproximado ao que eu acho que o House faz maravilhosamente num episódio muito especial, que é um que ele nas primeiras temporadas ainda, e ele pega um avião e tá só ele sozinho, não tá com a equipe dele, né? E um cara começa a passar mal no avião e ele vai lá ajudar. E aí ele pega os 3 caras assim do avião aleatórios, totalmente aleatórios, e começa a chamar pelo nome dos colegas dele. Não importa o que eles falassem ou respondessem, mas ele fazia um belo uso dessas pessoas, né? Para pensar o caso. Ele tava, não, aqui eu tô vendo que tá faltando oxigênio, então o que pode ser? Aí o cara falava, eu não sei. Pois é, Chase. Então, não acho que não é também algo pulmonar, me parece algo de outro lugar. Parece um envenenamento, sei lá. Ele ia falando. E eu tentei brincar que talvez um analista pudesse ser uma extensão, podia ser um serviço, para que ela me usasse para pensar, para o pensamento dela, né? Para ela ouvir ela mesma, inclusive, né? Eu brinquei assim, e que eu, nessa proposta de a gente pode escolher falar mais ou menos nesse nosso, mais ou menos também pequeno tempo, mas também pode devolver, para talvez usar esse grupo que somos, para pensar. Então, essa também é parte da ideia de uma experiência tal qual. Eu, para ir já encerrando essa também minha introdução, enfim, espero trocar, e também não vou me deixar, se eu achar brecha para falar, também vou aproveitar nas falas de vocês. Mas só uma coisa que eu comecei também naquele primeiro encontro da USP, aliás, essa é outra coisa que pode ser feita, né? Continuar coisas que a gente começou por lá, aproveitar questões que foram levantadas lá, mas eu estava brincando com tudo isso, nessa história de um livro, né? Eu gosto muito desse encontro que a gente pode fazer, porque também eu falei, e é algo que anda há muito tempo já comigo, isso de por que o que é um livro mesmo, né? Afinal, e por que mais um livro no mundo, né? Eu olho para a minha estante, essa sensação, né? A gente não tem nem mais espaço, tem mais livro na casa do que a gente. Ao mesmo tempo, acho lindo aquela, sei lá, tem no V de Vingança, lembra a casa dele? Tinha um monte de livro empilhado, que também tinha mais livro, e os livros tudo bagunçado, e não é nada bagunçado, a gente sabe muito bem onde estão as coisas. Muito bem. Mas, assim, óbvio, em termos até ecológicos, o mundo não tem nem espaço para livro, né? E por isso também amo de tesão essa proposta da editora FI, muito profundamente, de que, para quem quiser, pede a impressão do livro, né? O livro pode ser impresso, ele não está previamente impresso, né? Eu gosto muito, acho que é muito ou do futuro, por assim dizer, ou os caminhos muitos que vale né, que a gente escolhe, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? Uma questão que volta de, bom, a gente precisa escrever, obviamente, também, né? Aliás, essa proposta basicamente resolve muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu só chamaria atenção que é sempre uma alegria publicar amigos e colegas ou, né, participar disso. Isso é uma coisa que me basta muito também, o que me deixa muito feliz.
vamos publicar conjuntamente, e mais do que tudo, o que talvez justifique um livro, justamente, não precisa ser um livro impresso, né? Eu gosto muito da ideia de que ele seja como se fosse que ele seja propriamente um diálogo, que no mínimo seja um diálogo entre as autorias nele, né? Que no mínimo, né? Se chegar a mais, puxa, que alegria, vai ser sempre uma alegria. E parte também do motivo de eu adorar essa ideia de que o PDF seja gratuito e disponível. Pode falar. Posso entrar na sua conversa aqui? Ai. Porque eu fiquei te ouvindo aqui, e só para, né, passar aí uma coisa que me impressionou muito, é que os dois momentos que você entra no livro é no início, uma breve apresentação ali, né, da proposta de trabalho, e no final com um texto técnico, né, voltando a questões técnicas. E aí, é interessante ver você falar desse ponto de vista, assim, porque você inicia o livro citando 4 coisas: Bion, Nirvana, Lacan e Neruda. Quer dizer, você mostra exatamente isso que você acabou de dizer, mas no fim, você faz uma amarração muito importante e interessante, e que se der tempo de você poder comentar um pouco mais, por gentileza, é a força com a qual você aborda a tratativa com a demanda, né? Dentre aquelas funções das entrevistas preliminares, é porque tem algo que está, de alguma maneira, em todos os capítulos, que é o que se faz com a demanda. E alguns autores vão avançando com isso, e alguns vão por um outro caminho, mas o seu texto é muito radical com isso. Eu queria que você comentasse um pouco desse aspecto, que foi o que me chamou a atenção. Mas qual que é a radicalidade que você acha que eu emprenhei lá? Tem um certo momento que você fala lá, da queixa à demanda, a gente precisa fazer uma espécie de negativa 3 vezes, assim, sabe? Eu achei aquilo interessantíssimo, porque talvez seja uma chance, e aí já misturando aqui os textos, né, de ir em direção ao que o sujeito cava da linguagem, assim, as escavações, que é uma coisa que a Aline, por exemplo, colocou muito no texto dela e tal, mas, enfim, talvez só se destaque as negativas da demanda, assim, né, enfim. Tá, eu vou me interromper aqui, na verdade, eu não vou para consideração, por consideração também ao tempo, mas eu vou pensar um pouco e ao longo aqui do dia eu vou falar alguma coisa disso, sim. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Agora essa fala do Stanis também chama o improviso, assim, acho, esse convite. Eu escrevi 2 vinhetas que estão ali no início do livro, mas eu acho que pensando assim essa relação do que há não sei se poderia falar em comum no livro, ou no que faz grupo, assim, né, acho que os textos que eu enviei, eles são textos que eu escrevi há bastante tempo, na época, inclusive, que eu participava de um grupo de estudos com o Stanis, com a Vivi, que foi... Então, fala de entradas, assim, a minha entrada enquanto na clínica, né, assim, no início, fala da entrada na cidade e, consequentemente, da entrada, bom, de uma certa cena da psicanálise em São Paulo, assim, eu acho que vai falando para mim de algum momento, assim, em que eu queria, e a gente também coletivamente estava pensando o que era isso de entrada, né, em análise, e naquele momento eu escrevi sobre um momento, assim, que lembro, né, sobre retificação subjetiva, sobre significante e significado,
sobre o engaste da transferência, né, o significante qualquer ali, eu fui lembrando de alguns momentos da minha própria análise, assim, em que eu ia, né, e que aquela mulher, bom, não me falava nada e eu voltava, assim, o que eu estava fazendo ali, assim. E eu lembro a primeira vez que ela trouxe, assim, alguma coisa que eu consegui escutar ali, ainda dentro muito do sentido, mas que me fez ficar, né, assim, e aí acho que quis levar esse texto. E a outra vinheta fala da primeira paciente que me encaminharam à procura de uma psicanalista, assim. Então, era a minha entrada na clínica, né, de alguma maneira, e, bom, várias pessoas já tinham chegado, e como sempre chegam, né, à procura de psicoterapia, e que, bom, é uma aposta, assim, né, a uma entrada, quem sabe, por que não, né, assim, mas naquele momento era uma procura para uma psicanalista, enfim, e eu lembro da primeira vez, enfim, que ela trazia, assim, algumas palavras, né, e que eu chamava a atenção dessa repetição, desses prefixos, assim, e que aquela intervenção me incomodou, assim, por que eu falei aquilo, né, nesse lugar, assim, de entrada, e de que eu faço com aquilo? Será que eu devia ter falado? Não, e tal. Mas que bom, são coisas que esse prefixo me orienta até hoje nesse caso, assim, nessas entradas, nesses ensaios de entradas, assim, que eu acho que a gente também poderia pensar, acho que o Stannis, no início ali do texto dele, fala de, se entrou não importa, né, enfim, que tá em jogo, entrou ou não entrou, né, enfim, mas que eu acho, assim, que articula um pouco desse desfazer e desejar ali, do caso, que lá no início eu podia, enfim, escutar alguma coisa, e aí lendo, assim, rapidamente, né, não sei se o meu tempo já passou, lendo de novo esses textos, eu lembrei de um texto do Cartas para um Jovem Terapeuta, do Caligares, que ele começa, assim, a falar que ajeitava o divã para não parecer que o divã tivesse muito novo, meio que escondendo, assim, a sua entrada, né, ali na cidade, na clínica e tal. E aí, só depois, né, que ele descobriu, então, que foi pedido um psicanalista que não tivesse atendido ninguém ainda, né, que o paciente dele era, bom, o analisante dele era o primeiro ali, e ele foi saber muito tempo depois, assim, e que, bom, talvez o significante qualquer ali fosse um começo, né? Não sei, assim. E aí eu lembrei disso, eu acho que esses dois textos são bem breves, são bem simples, assim, desse primeiro momento com a teoria e com os estudos e com o grupo, né? Assim. E de alguma maneira eu acho que uma carta minha, assim, aos que entram, né? Assim, acho que por aí, assim, já quem quiser falar, não sei muito mais o que dizer. Vitória, você estava chegando aí em São Paulo? Sim, foi bem. E foi entradas em análise. Eu lembro que eu vim de Porto Alegre, daí o Pedro Ambra, que eu conheci assim, bem. E falando sobre gênero, aquela coisa estudante, assim, né? Daí eu vi que ele tinha postado o grupo de entradas em análise que o Stannis e a Vivi estavam fazendo, e me chamou a atenção porque eu estava chegando na cidade, iniciando ali numa clínica de convênios, e daí o que eu mais fazia era começar, assim, né, era várias pessoas que passavam, enfim, e aí foi meio assim, vou lá ver quem são essas pessoas, e aí, tamo aí, né, Stannis, eu vivi também, e foi por aí, assim. Mas esse, você falou dos primeiros casos que você atendeu, né? Sim, você veio para São Paulo e estava começando. Isso, Você já estava no mestrado? Quando você já Não, estava, né? não, eu me formei e vim. Também foi uma Você coisa faz que mestrado no Rio, não é? eu fiz, eu acabei o início desse ano na Legal. UERJ, com o professor Marcos Brunhari, orientador querido.
e sobre, daí sobre outros assuntos, assim, sobre a internet, sobre os discursos, e, bom, aí, acho que um outro tema, assim, acho que não, que necessariamente não se atravessam, né, para a gente poder pensar, eu acho que também, enfim, faz pensar sobre os outros textos, assim, né, dos autores que falam sobre o tempo e a política, assim, que eu acho que é uma coisa, um fio que eu, pelo menos, achei muito interessante, enfim, né, o tempo o alargamento do tempo de elaborar, né, das migragens, não, das miragens às migragens, enfim, né, tem um recorte ali que a gente também pode pensar, assim, bom, questões do debate contemporâneo, mas aí já... Ó, Vitória, eu Oi. queria dizer e já abrir para um comentário geral para os autores das vinhetas, que eu acho que hoje será você e a Karina. Eu também estou nos inícios aqui em São Paulo, né? E eu estou dando aula no estágio básico em psicanálise. E aí, o estágio básico ele discute especificamente como tema as entrevistas preliminares, para você poder discutir essas coisas assim que estão no dia a dia da clínica de quem faz isso há 20 e tantos anos, da mesma maneira que incide nos nossos inícios aqui, né? E ouvindo você falar, esse trecho das vinhetas foi muito interessante, assim, o efeito que teve de poder trabalhar com esse material em sala, sabe? Os estagiários do estágio também lerem os relatos de vocês, essas vinhetas que vocês fizeram, e de alguma maneira localizar um início também para eles, sabe? Foi um trabalho bem interessante, assim, e eu acho que foram os textos que mais bateram, bateram no sentido potente da coisa, assim, né? De nossa, isso aqui fez esses meninos pensarem uma clínica possível de início, assim, sabe? Eu acho que essa sua fala me lembrou muito isso, esses inícios meus aqui com os alunos de psicologia. Sim, que massa, que massa. Eu acho que relendo, assim, de alguma maneira, daí do meu jeito, assim, na época um pouco mais obsessiva em querer o que é essa tal retificação subjetiva que ela... Bom, tá, é um textinho também que tenta fixar e ficcionar um pouco isso, né, assim, para pensar. Mas que legal. Vitória, é interessante você falar isso, porque depois, quando chegar no meu texto, eu falo, né? Mas eu ando, igual o Stannis falou lá com o exemplo do House, eu ando vendo letra em tudo. Eu fiz isso 5 anos na minha tese, e aí eu ando vendo letra em tudo. E tem essa coisa do Lacan de brincar com a passagem da ficção à ficção, né? Da ficção do sujeito, a ficção de verdade do sujeito, a ficção do que é algo que se fixa aí de uma letra, né? E quando você vai brincando com essa coisa da leitura dos prefixos, e principalmente na última frase do seu texto, eu fiquei pensando nisso, né? Como talvez em alguma medida já tinha aí uma abertura a se pensar nesses prefixos, né? Como alguma pista a partir da leitura dessas ficções. Eu achei isso bacana. Isso me chamou muita atenção do jeito como você fala isso de forma sutil, assim. Como uma aposta, talvez, de entrada na escuta, né? Sim, e lendo depois, eu não me dei conta, e aí aquilo que o texto é massa, assim, né? Que o primeiro texto que fala da minha análise ali, né? Do enrolar, desenrolar, bom, aparece, né? Esse des como prefixo ali no caso, ali dali que, bom, a gente também pode se enrolar ali, né? Numa análise também, e ouvir, enfim.
Essa é parte também inevitável, assim, seja de uma formação ou da justificativa também de publicação. Eu sempre também quis fazer, e tem ainda, ela foi feita, mas não foi executada. E vejam, né? É sempre interessante a ideia disso, de dispositivos, por assim dizer, né? Bom, Freud talvez não tenha feito mais do que a criação de um dispositivo, dá para argumentar muito bem. E a escrita, ou a outra inevitabilidade, é a dimensão de escrita e de colocação, para se haver, para tentar dar conta das coisas que... Então, de novo, é necessário publicar, e aí publicar, o que eu comecei a falar agora também, não terminei, o Bion tinha uma ideia da public action, ele brinca, né, quebra a palavra da publicação, publication, por public action. Há de haver ação pública. E o Lacan faz a publication, né, pubel de lixo, lixeira, né. Eu sempre brinquei, já dei um nome para uma revista que justamente ela foi feita, mas não foi realizada, mas que chamava Public Action versus Publication. Lógico que eu fiz uma versão com alguma tradução disso, né? Mas é esse duplo jogo, porque também é lixo, seja lá o que for a gente publica, são palavras, inevitavelmente, não mais do que isso, com as quais se haver, mais ou menos também, mas e também uma ação pública, e nas duas dimensões, coisas com as quais a gente se haver, de algum modo, e parte inevitável, né? Só brincando com a Vitória, então, estava falando e você vê esses retornos, que bonito, hein, Germán? Muito bacana essa história toda, que belo retorno. Começar a clínica e começar a estudar a psicanálise, começar a análise pessoal, tem sempre um negócio de um corte, né, assim, eu lembro o primeiro seminário que eu li, A Angústia, seminário livro 10. Esse negócio de publicação, né, como a gente encontra a publicação de alguém e isso estabelece um corte, e dali tem um antes e um depois, não tem como falar de outro modo, né? E é isso que publicar produz, inevitavelmente, né? E você, inevitavelmente, também sofre os efeitos da escrita, da publicação, do que você deixou, do que você produziu, mas mais do que tudo, e é isso que vai torná-lo psicanalítico, a diferença de muito mais, muito embora isso se dê em qualquer... Você é produzido pela sua escrita, né? É isso. Daí sofrer as consequências do que seja lá o que for que você escreveu e seja lá o que for que os outros a leram ainda nas suas loucuras lá, depositada no papel. E esse gancho que tu fala, Stanis, me lembra do texto da Cirlana, que ela fala de como ela não se reconhece do que falam do texto dela, assim, né? Amélie. Enfim, o texto. Interessante, isso aqui é uma passagem interessante dela mesmo, assim. Acho que posso entrar já? Posso? Eu só queria fazer um comentário, além de falando essa coisa da letra, e seu texto traz essa coisa desse prefixo D, né? Des, assim, eu sou meio apaixonada por isso, assim, né? E é tão interessante que eu fui lendo o livro essa semana, e fui lendo o trabalho de Clarice, de todo mundo de novo, e da Arline. Gente, como a psicanálise gosta desse Des, né? É impressionante, assim. Eu comecei a marcar, eu vou fazer um index em todos os textos de psicanálise, e aí essa semana me apareceu um livro, não de psicanálise necessariamente, do Preciado, que é O Som do Mundo Desmoronando, assim. Eu não acho que é por acaso, eu só queria fazer o texto de Aline deve ter uns 50 Ds lá. Aí o seu veio num sonho, assim, eu falei, gente, olha que coisa, o que é que está acontecendo, assim, né? O que é esse Deus, assim? Eu achei isso interessante.
eu queria fazer esse comentário que eu falei, olha, o que é o texto, né, escrito, assim, como que a gente vai... Eu acho que não é à toa, alguma coisa eu vou depois fazer o index para ver quantos de nós fez referência a esse Des aí, viu? Que eu acho que não é à toa, assim, pelo que ele carrega, assim. Essa coisa da Nutanda, ela me chama muita atenção, porque essa é uma fala dela muito precisa, assim, ela diz assim, né, porque os psicanalistas adoram ela, assim, que trabalham com criança, então, assim, esse livro, quando ela publica o livro dela, né, que contando daquela criança que ela criou ali naquele texto, foi uma aula, assim, né, uma aula sobre o autismo, e ela olha e fala assim, não, eu sou uma escritora, aquilo ali é um outro, assim, e eu acho genial, assim, porque ela traz um pouco dessa coisa da relação do autista com a linguagem, assim, né, de como que o autista se compartilha, assim. Posso já entrar no texto para tentar amarrar alguma coisa com o pessoal aí, Germano, Stanis? Que vocês estão falando, né, dessa coisa da entrada em análise, né, assim, quem entra em análise, assim, eu acho que os autistas, eu vou usar, né, essa expressão, de modo mais universal possível, a gente está muito mais... Eu fiquei pensando, ouvindo e lendo os textos essa semana, e talvez eu vá escrever isso mais de um modo menos técnico, né, que é uma tentativa que eu vou fazendo mais agora, que eu acho que a gente entra muito... são os analistas que entram neste território, assim, muito parecido com aquilo que o Gabriel fala, aquilo que Clarice fala, acho que a Júlia fala disso, né, assim também. A gente vai entrando neste território de linguagem muito particular deles, assim. Isso para mim vai ficando claro, assim. São estrangeiros nessa nossa linguagem compartilhável aqui, né? Isso é uma tese, vamos dizer assim, até de direção de trabalho mesmo com essas pessoas. Então, eu fiquei... a gente que entra na análise do autista, assim, a gente é que é entrevistado preliminarmente por eles, assim, eu já tive essa experiência, assim, né, eu me lembro uma coisa, um corte que foi muito interessante, assim, há anos, uma criança, por algum motivo, ela foi me encontrar no meu consultório particular, eu estava com ela em outro lugar, e ela vai para Portugal, depois volta, e quando ela volta... E foi muito bacana que ela chega dentro do consultório afrontando aquilo tudo. Assim, eu me lembro dela subir em cima do divã e ficar dançando em cima daquele divã. Naquele momento eu entendi com o que a gente estava lidando, assim, sabe? Com o modo... e eu acho que... mas como a gente está na psicanálise, e o Stanis fala isso, né? Então, o que tem de psicanalítico nisso? Para mim, é a palavra. É o modo como a gente lida com a palavra, é o modo como a gente lida com o discurso, como que isso tudo é atravessado por essa lógica do inconsciente, que eu acho que esse é um... E eu me lembro disso, assim, daquele menininho pulando em cima do divã, assim. E estava nem aí para esse negócio de divã, não é assim, você não vai me entrevistar aqui, né, assim. E quando eu tive também, já agora, as coisas do diagnóstico de autismo, sei o quê, começou a acontecer um fenômeno, eu vou chamar assim, que eu particularmente não gosto, assim, eu recuso, assim, eu aprendi com os autistas a recusar coisas, assim, a dizer não, assim, né? E que é essa coisa de procurar, de estar num lugar, eu acho que isso só aparece no texto aqui, acho que do pessoal da praça, do especialista, assim. Então, o que eu estou recebendo, tipo, você faz diagnóstico, e o trabalho do psicanalista com autista é exatamente o contrário, assim. O que a gente chama de diagnóstico, ele só é possível na transferência, assim. E é essa transferência que vai dizer desse lugar do sujeito na linguagem. Assim. Então, esse texto ele é mais uma... coisas que eu fui me lembrando, assim, eu trago lá 3 pessoas, né, 3 autistas completamente diferentes, assim, no trato deles com a linguagem, assim, né, desde a clássica, assim, né, a Grandin, a Notombi, um outro rapaz que me procurou, assim, para uma... com dessa demanda, não, com esse pedido de um diagnóstico, ele queria saber o que ele era, assim, e foi interessante esse exercício de como é que eu entro nisso, assim, porque eu não vou... não é assim que se diz de um sujeito em análise, né, assim, você não faz um... É lógico que eu... Né, na minha experiência, na clínica pública, eu sei fazer um diagnóstico de autismo, assim, como psicólogo, como clínico, mas na psicanálise não, assim, né? E eu acho, quando eu fui falando palavra por palavra, é isso, assim,
uma palavra basta, assim. Como é que eu escuto? Acho que o livro traz uma coisa que eu acho sensacional, assim, né? Que é a coisa da escuta, assim. O psicanalista, ele precisa saber de que lugar ele escuta, assim, da linguagem. O que ele chama de escuta, assim. Como é que a gente escuta as pessoas? Como é que a gente se disponibiliza ao outro, assim. De que lugar que a gente escuta, né? Eu acho que isso... eu aprendi muito com essas pessoas, com as famílias, assim, porque eu precisei desacreditar em tudo, assim, daquele lugar. Tem uma história na transferência em psicanálise que é o analista na posição de sujeito suposto saber. Não entra por aí. Quem está numa posição autista não entra por aí. Não tem essa demanda amorosa desse jeito. Então, é uma clínica muito frustrante inicialmente, assim. Vocês estavam falando desse começo, né? Olha, vamos lidar com o sonho, mas é uma clínica muito frustrante para quem começa nela, assim. E eu tive, e hoje eu acho que isso é um privilégio para mim, o meu começo foi nela, assim. Foi há 20 e tantos anos atrás, nessa clínica, assim. Com essas crianças, na época a gente lidava com crianças, né? Assim, só existia criança autista, assim. Isso era uma loucura, né? Assim, hoje a gente acha isso muito... Né? A gente vai vendo o que a gente foi fazendo também, assim. Então, eu me lembro de já começar do avesso, assim, de dizer, ele não quer nada de mim aqui, o que ele quer de mim, né, assim. Então, eu li o livro essa semana, eu fiquei muito... eu estou aqui, vou fazer o index depois desse né, eu achei sensacional isso, assim, mas eu fiquei muito localizada nessa transferência possível, como é que a gente entra nesse território onde o estrangeiro está lá, assim. Eu estou chamando estrangeiro aqui como esse que habita outra linguagem, assim, de outro jeito, de outra posição, né? E eu fiquei pensando, esse outro avesso, assim, porque o livro tem isso, né? Ele traz essa coisa com a clínica, o trabalho do caso da Aline, o seu trabalho, o trabalho da... Ela traz o trabalho com a clínica da criança, que eu achei sensacional, a coisa da mudança de posição da criança. Ai, gente, esqueci o nome dela, desculpa. Karina, é Karina isso? Sensacional, assim. E aí você vira o livro, a gente entra nessa coisa, o que é isso com esse outro que não está assim, né? Tão situado, por exemplo, eu vou usar a palavra epistemologia, tá, gente? Ninguém entra em choque, não, tá? Fiquem calmos. Né, que não está tão dado assim. Eu não consigo, por exemplo, aplicar, vou usar essa palavra horrorosa, a noção de transferência rapidamente quando eu estou, por exemplo, com alguém numa posição autista na vida, assim. Do mesmo jeito lá na praça, né? Aquele texto é sensacional, assim. Como é que a gente... O que é isso, assim, né? De estar com o outro neste outro lugar. E um outro que muitas vezes vem falando outras línguas, né? Então, eu achei sensacional que o livro traz vai fazendo esse... O Stannis gosta do grupo do Binho, aí, que não tem cara, e é mais ou menos isso, né? Vai dando a gente vai mudando ali de posição. E mais interessante, assim, vai conseguindo, de algum modo, passar por isso, assim, né? Passar por essa experiência de como é que eu começo a minha formação como analista, como é que eu lido com o caso, como é que eu vou lá na saúde pública lidar com aquele perrengue todo lá, né? E aquele outro que chega, né? Assim, a questão da racialidade hoje em dia. Então, a gente vai aí, o discurso psicanalítico, eu acho sensacional que ele circule, por isso que eu gosto muito disso que o Stannis faz, assim, né? Que é colocar esse discurso em circulação, assim. Ele insiste nisso, assim. Eu acho isso... Né, eu não quero nem saber se é livro de amigo, se não é de amigo. Eu acho isso sensacional, assim. Por quê? Porque a gente vai vendo como que a psicanálise é isso, assim, né? É esse vários sujeitos, assim, a partir desse lugar do inconsciente, dessa lógica, assim. Então, era mais ou menos isso que eu queria... Quando eu terminar o meu index do 10, eu conto para vocês. Tem alguma coisa aí. Eu vou ficar com esse negócio na cabeça até eu saber o que é isso. Vitória, quando você mencionou o trecho do capítulo da Cirlana, você estava falando daquela nota da paciente que reconheceu o caso dela numa tese e que ela diz, não é isso não, uma coisa assim? Porque eu acho essa nota fantástica. Tem essa. Eu confundi com a fala da Mutambi. Não, eu estava falando da autora mesmo, mas tem essa também muito boa, né? Essa aí eu queria dizer que, né, eu passei 5 anos
o doutorado para me autorizar a escrever um caso clínico. E sei lá o que é caso clínico, não é mesmo? Porque Depois dessa? Tá, o que é isso? É vinheta, se não é vinheta? Fiquei 5 anos aí, a Cirlana, afrontosa, bota toda uma vinheta Não, a moça de que me falou rodapé. isso. Eu queria dizer que eu fiquei assim, falei, olha que afrontosa, ela botou uma vinheta na nota de rodapé. Mas tudo bem. Foi a moça que me ajudou a entender aquilo ali, assim, essa história de, olha, vocês Isso vão é que é escrever esse caso resto, isso é que é clínico resto aí. do caso na nota de rodapé. Eu falei, nossa senhora, então tá bom, maravilhoso. E essa história sempre me volta, assim, porque eu falei, nossa, que zelo é esse que a gente tem com a história das pessoas, né, com o que a gente recorta delas, assim. É um negócio que é outra coisa, assim, né, que fica na minha cabeça, assim, ainda mais, né, a gente que quer falar disso, que quer fazer isso circular, que quer tentar ter coragem de publicar, né, assim, eu fico com essa... quando ela falou aquilo, eu falei assim, gente, olha, o que é que a gente faz e a gente não se dá conta? A gente, eu estou me colocando, né, nesse lugar de quem está lá estudando e publica coisas, assim. E ela foi muito, muito precisa no que ela escreveu. Eu falei assim, olha, não sou eu, assim, né? E ela foi identificando. E aí essa coisa da ficção, né? Como é que a gente escreve? Uma narrativa, como é que a gente torna isso um texto para circular, né? O que é uma vinheta, assim? O outro não se reconhece numa vinheta, assim, na palavra dele, assim? Tem um monte de coisa aí, né? Posta nisso. Bacana isso. Interessante. Vou tomar a liberdade, então, de chamar a Clarice para a nossa conversa, para falar um pouco sobre o capítulo A Entrada em Análise, a Catástrofe. Bora. Dar a subjetividade na precarização da vida. Essa coisa da clínica, né? Eu fiquei escutando a Vitória, escutando a Cirlana e a Aline, né? O quanto que a gente está sempre se indagando muito sobre o que é essa clínica, o que é o fazer clínico, e quanto tempo também a gente demora de se autorizar a escutar a clínica em outros lugares que não esses lugares convencionais, né? De que a gente está no consultório, assim. Eu acho que o meu texto é um texto que se propõe um pouco a isso, né? A pensar a clínica em outros lugares que não esses convencionais. Então, eu trouxe para o livro, e eu achei que o livro, né, de entradas e variedades casuais, né, que o Stanis e o Ivan propuseram, cabia muito esse artigo, né, porque ele trazia essa possibilidade da gente pensar de que maneira pode se autorizar a se dizer que é uma análise, quando em grupo e quando em outros espaços que não um espaço tradicional, né? Eu contei um pouco no meu texto de um trabalho que eu faço aqui em São Paulo com os coveiros, né? Durante a pandemia, eu atendi os sepultadores de São Paulo de 2020 até, na verdade, atendo até hoje. É um atendimento em grupo, dentro dos cemitérios, e é um espaço de formação da residência de psiquiatria daqui de São Paulo, que é uma residência que eu sou supervisora. E foi um trabalho que foi me mostrando muito a forma como, de alguma maneira, alguns conceitos da psicanálise, inconsciente, transferência, identificação, eles acontecem discursivamente, né? E assim, o Lacan já falava isso, né? O Lacan falava que o inconsciente está no discurso, que as transferências elas vão acontecendo a partir do território, né? No Instância da Letra, ele fala isso, na Direção do Tratamento, ele fala isso, mas de alguma maneira, às vezes eu sinto que por uma condição mais ideológica do que de fato teórica, a gente sempre leva essas noções para a relação individual, né? E para a relação dual no consultório, nas transferências, né? A gente nunca leva essa radicalidade do que se propõe no conceito clínico a estar escutando clinicamente em outros espaços, né? E aí eu acho que, assim como a Vitória, eu ficava me questionando muito dessa tal da retificação subjetiva, né? Porque a análise, ela está vinculada a esse processo de retificação subjetiva, e o que é, de fato, uma retificação subjetiva no sentido de a gente fala da travessia do fantasma, aí a gente fala de todo um desenvolvimento na análise que vai acontecendo, como se ela tivesse uma certa relação com uma profundidade, uma intimidade
que não são possíveis no espaço público, né? E aí eu acho que essa experiência com os sepultadores, por exemplo, as experiências das clínicas públicas, as clínicas abertas, né, que o Augusto e a Mayara trouxeram também no texto deles, traz um pouco essa dimensão de que a intimidade e a construção de uma retificação subjetiva, elas são possíveis no espaço público. Porque o inconsciente, ele nada mais é do que esse discurso que vai acontecendo em associação livre, independentemente da quantidade de indivíduos que estiverem ali, contanto que apareça o sujeito, né? O sujeito é um efeito de linguagem, ele não é o indivíduo, né? Então, isso vai acontecendo na medida em que a gente se dispõe, se disponibiliza a fazer esse tipo de escuta, né? Essa escuta nos cemitérios, ela teve um efeito de transformação para mim, enquanto clínica, muito no sentido de conseguir escutar, mesmo dentro do consultório, né? Porque eu também atendo no consultório, faço meus atendimentos individuais, mas também poder escutar dentro do consultório a partir de uma perspectiva mais relacional do que, de fato, dessa concepção mais individualizada, tentando encontrar a singularidade no discurso e não a singularidade numa certa essencialidade, né, ou ontologizar a singularidade como se ela estivesse presa no indivíduo, assim. Então, eu acho que foi um ensaio pensando muito nisso, ele tem uma pegada mais... Eu gostei muito do lançamento que a gente fez na USP, né, porque a gente entrou numa discussão sobre se isso seria uma sociogênese da psicanálise, ou se existiria uma possibilidade da gente pensar a clínica para além das condições sociais, ou dos aspectos sociais, né? E eu acho que o que eu tenho pensado nesse meu processo de escuta é que nós, como analistas, sempre temos uma sociogênese implícita, né? Que diz de uma certa relação que a gente tem com a moral, com a normatividade. Acho que quando a Cirlana fala dos autistas e do privilégio que ela teve de começar a clínica a partir dessa perspectiva, diz muito desse lugar não normativo, né, de pensar a infância a partir de um outro momento, e isso vai construindo uma certa relação nossa com a normatividade ou com o que quer que seja de aspectos sociais ou do desenvolvimento, que está muito atravessada por podermos nos reposicionar em relação ao que a gente considera análise. Né, eu acho que, no fim das contas, é isso, sim. Se a gente consegue se afetar pela transformação que a nossa escuta produz em diferentes ambientes que não o consultório, talvez a gente possa falar de alguma psicanálise, né? E não de uma imposição teórica, assim. Acho que é um pouco isso, assim. Acho que poder ter escrito isso num livro que fala dessas diferentes entradas me faz pensar muito em como a gente pode fazer da psicanálise um lugar mais arejado, né? Menos repetitivo e menos replicável. Mas eu queria falar o quanto o seu texto, da Júlia, também me fizeram pensar. O meu trabalho, só para dar um contexto, nos últimos 8 anos, eu trabalhei no SUS. E, assim, você sabe, não tem processo seletivo para psicanalista no SUS. Assim, você não faz concurso para psicanálise no SUS. Assim, né? Quando você entra em alguns espaços, por mais que você seja psicanalista, você vai precisar fazer um outro gesto, assim, você vai sustentar sua escuta, seu trabalho no lugar. E aí, eu acho que isso que você está enfrentando aqui são algumas questões boas sobre a constituição do sujeito. Teve dois pontos do seu texto que eu vi isso aqui, que é essa constituição, então, sempre coletiva, nos produz parâmetros, balizas, a partir das quais podemos nos subjetivar e buscar referências culturais, afetivas, linguísticas e políticas. Eu acho que é um pouco isso que você está trazendo, assim. Mas a frase que ficou para mim, assim, que eu queria comentar, porque ela foi de encontro a uma etapa que eu vivi no SUS, muito dolorida, assim, que foi o Covid, assim. Eu trabalhei durante 2 anos dentro de um pronto-socorro com pessoas que tinham Covid,
com os trabalhadores que atendiam pessoas com Covid numa cidade de 29 mil habitantes. Então, ali, a gente estava de frente a essa frase sua: o desamparo é humano, sua permanência é catastrófica. Assim, e eu acho que toda vez que a gente pensa essa coisa do cultural, aqui que você falou, da Constituição, a gente vai precisar, olha eu falando do Seminário da Angústia de novo, aquela coisa que é fora, mas é dentro, assim, e como cada sujeito se encontra com essa coisa que está lá fora, mas que está aqui dentro. Porque você tem, no caso da banda de Moebius, um não dentro e um não fora, né, assim, se você for pegar esse... Então, não o sujeito está todo incluído na linguagem, e nem essa linguagem está tão toda assim para o sujeito, né? Agora, ir lá para o cemitério e escutar os coveiros é um gesto que acompanha uma aposta ética, uma aposta de direção, não é isso? E ó, eu acho que o diálogo forte, assim, acho que é importante manter essa palavra circulando quando a gente vai para um lugar desse fazer isso. E só para comentar uma última coisa. Aquela foto última do cemitério de Perus me fez lembrar muito a tese do Fábio, né, da necropolítica e tal. A gente teve o prazer de acompanhar o que ele produziu lá, né, sobre isso, e muito interessante. Os comentários que eu tinha mesmo. Clarice, confesso que eu fiquei curiosa no sentido de saber o que vem de produção escrita sobre a prática especificamente, né, dada a especificidade. O que se recolhe dessa experiência, né, porque você faz uma defesa bem grande no texto de que, né, dessa ida, e fiquei bastante curiosa para saber o que se recolhe especificamente disso, assim, o que vem por aí, né, da escrita dessa prática e tal. Enfim, obrigada, Germano, Aline, acho que eu fico pensando assim, eu tenho 8 cadernos de relatos, porque eu levo os cadernos para os grupos e eu fico fazendo relatórios, né, e escrevendo, e aí tem muitas histórias, assim, tem algumas que eu tenho desenvolvido em alguns textos, mas ainda não estão publicados, mas quando eu falo de análise, né, eu fico pensando que uma das histórias que eu escutei e que me lembraram, por exemplo, uma sessão de análise, eu já falei disso em vários outros lugares, então provavelmente alguém aqui já deve ter ouvido, mas foi, por exemplo, de um sepultador que tinha muita dificuldade em enterrar crianças, porque a maioria das pessoas tem, na verdade, né? E ele estava contando que ele teve que fazer o sepultamento de uma criança de 7 anos, e o quanto tinha sido difícil para ele, porque a mãe estava muito impactada com esse sepultamento e tal. E na hora que ele foi jogar a primeira pá de terra em cima do caixão da criança, a mãe impediu ele, falando que a criança tinha medo de escuro. Tipo, não faz isso, ela tem medo de escuro e tal. E o sepultador ficou sem saber muito o que fazer, e aí ele foi atrás de uma lanterna, achou uma lanterna, virou para a mãe e falou, agora tá tudo bem, vamos deixar essa lanterna aqui, e ele conseguiu fazer o sepultamento dessa menina. E ele fala isso, por exemplo, durante um grupo, na frente de vários colegas, e aí esses colegas começam a falar da relação deles com as filhas e os filhos. Um colega começa dizendo que na noite anterior, tinha ralhado com a filha, porque a filha tinha querido dormir no quarto dele com a mãe por conta de medo de escuro, e aí o quanto que, na verdade, esse excesso de trabalho vai produzindo essa dificuldade de relação com os filhos, e aí começou uma discussão sobre paternidade, enfim, né, o grupo começou a falar muito sobre essas relações humanas, né, enfim, e que são temas de análise, sobre o que as pessoas falam em análise, né, sexualidade, família, paternidade, morte, né? Fico com... E aí tem várias outras, né, vinhetas, né? Várias outras vinhetas que eu gostaria de trabalhar, quero trabalhar mais detidamente, porque
Tipo, são eternas, imensas e muitas, junto com fotos, né? Muitas fotos desses espaços. Então, eu acho que tem algo aí que vai acontecendo quando a gente está disposto a ouvir essa relação entre trabalho e sexualidade, que eu acho que durante muito tempo a psicanálise se recusou a discutir trabalho, e acho que por um ranço histórico, assim, né? Porque lá atrás, lá quando Freud falou a causa das etiologias das neuroses é a sexualidade, tinha um grupinho de outro, que não era psicanalítico, de outras pessoas, falando que a causa de todas as neuroses era o trabalho. Então, lá no começo da psicanálise teve essa rinha, e aí a sexualidade ganhou, porque ela era mais genérica e abrangente do que o campo do trabalho. Só que eu acho que a gente chegou num momento de pensar a constituição subjetiva e a articulação em relação a isso, em que trabalho e sexualidade eles se encontram de alguma maneira entranhados, engalfinhados, e acho que até justamente por conta da lógica neoliberal, né, que a gente erotiza os nossos trabalhos. Estamos aqui num sábado à tarde, falando de trabalho, trabalhando, né, tipo, esse lugar de uma certa erotização do trabalho que vai acontecendo, vai fazendo com que as nossas clínicas fiquem coalhadas também, nas nossas clínicas individuais, das relações de trabalho que as pessoas têm, né. Então, acho que quando a gente se propõe a escutar no ambiente de trabalho o inconsciente, essas questões que aparecem na clínica individual aparecem nesse campo, sabe? Fico pensando muito nisso, assim. E aí, acho que falando com o Germano, fico pensando muito em como é importante, né, que a psicanálise, nós, enquanto psicanalistas, que a gente não se esquive desses ambientes que, às vezes, são avessos à escuta, né? São protocolares e meio que avessos à escuta, assim. Fico com essa sensação. Do lugar do discurso psicanalítico no SUS, assim, né? Eu tenho, acho que 20 anos de clínica pública, assim, eu sou a última, acho que eu sou a última baluarte da clínica pública em Uberlândia, assim, que a gente tem aqui, a gente é expert em, como é que eu chamo isso? É de privatização do SUS, assim, sem parecer que são gênios, assim, é um negócio que eu estou encantada, assim, com a genialidade deles. Mas tem uma coisa que é assim, eu me lembro disso, assim, de como que a psicanálise, isso que você acabou de falar agora, Clarice, sempre foi fundamental até para essa chegada desse cuidado público, da saúde pública, né? O encontro de psicanalistas com as outras pessoas que entendiam a doença mental de outro jeito, assim, né? Não, por exemplo, aqui em Uberlândia não existe CAPS, por exemplo, essa coisa de CAPS existiu porque existia psicanalista aqui. Isso é um braço, né? E o que eu estou querendo dizer, aproveitando, acho que o trabalho de vocês, nesses territórios outros, assim, e que eu não tenho dúvidas disso, assim, nunca tive a menor dúvida de que eu sempre fui psicanalista à torto, à direito, seja como for, nos meus 20 anos de clínica pública, assim, o meu lugar sempre foi acreditar nessa questão do inconsciente, da sexualidade, de tudo aquilo ali, das contradições. O que eu venho pensando é que nunca a psicanálise foi tão necessária de novo na saúde pública como agora. Não a coisa da Covid como agora. Porque a gente chegou num ponto em que o sujeito não existe mais. Assim, né? Nós estamos lidando com o cérebro, nós estamos lidando com corpos que sentem dor, que são medicalizadas, que não tem nenhuma sexualidade naquele corpo mais, ele é hiper, ultra medicalizado. Eu falo de um lugar de uma população que está entre as mais medicalizadas do país, assim, as pessoas fazem análise clínica, eu conto essa história genial, assim, do esgoto de Uberlândia e encontram elementos químicos de remédios, assim. Então, eu só queria, acho que, reforçar mesmo o trabalho de vocês, assim, dizer nesse sentido, assim, que nunca a psicanálise, né, como esse lugar de entender o sujeito de outro jeito foi necessário, assim, porque a gente retrocedeu, assim, e retrocedeu de um modo muito inteligente, eu acho, assim, muito perspicaz, assim. Quando se vende um cuidado, mas é esse cuidado que você provavelmente localiza melhor do que eu, Clarice, dentro dessa lógica neoliberal, do capitalismo, essa coisa toda. Então, é só para reforçar isso. Assim, eu acho que esses trabalhos todos que a gente vai dizendo, olha, a psicanálise, como diria o menininho lá, me disse há 15 anos atrás, não é só aqui em cima desse divã, porque eu vou pular em cima dele, assim, né?
Eu acho que é interessante isso, metafórico. E eu falo isso com muita tranquilidade, assim, porque eu tenho paixão pelo meu consultório, assim, meu consultório é cheio de figurinhas, assim, né? Cheio de coisinhas lá. Mas é só para fazer esse comentário. Assim, eu acho que a gente nunca foi tão importante de novo, assim, vamos ter que fazer tudo de novo. Né? E aí é um pouco isso que o Germano fala, né? Parece que não tem jeito, assim. Mas tem, né? A gente é psicanalista, a gente sabe que há jeito ali, que há algo ali, assim. Só para fazer esse comentário. A Júlia, né, Júlia? Por falar nisso. Eu? Júlia. Né? Primeiros cuidados psicológicos, o que pode escutar a psicanálise. Tá bom. Bom, esse convite o Stanislau me fez, ele me capturou numa apresentação que eu fiz, acho que 2 anos atrás, para a Semana de Psicologia, na graduação, porque eu tenho né, essa experiência no trabalho humanitário, né, e foi meu primeiro contato, o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, se deu quando eu trabalhava na República Democrática do Congo, em 2011, não é à toa que 10 anos depois eu defendi o mestrado que eu fiz com pessoas, né, com refugiados que vieram desse país também, né, então é um percurso que vai levando a outro, e foi interessante fazer essa escrita, porque foi uma maneira de reviver, né, voltar um pouquinho para aquela experiência, que foi uma experiência que eu não fiz trabalhando enquanto psicanalista, minha formação em psicanálise se dá depois dessa experiência, e tentar fazer uma tradução, né, e o bacana é que hoje eu faço um trabalho no Grupo Veredas, que é o trabalho com imigrantes, refugiados, né, enfim, as coisas não estão aí separadas, as experiências, né? Então, a gente vai pensar, quando eu vou pensando, né, a minha escrita vai se dando, pensando no que são os princípios dos primeiros cuidados psicológicos, né, que a gente tem a questão do cuidado com o ambiente, um proporcional, um espaço seguro, né, até no debate da USP a gente falou desse psicanalista safe, né? Enfim, que também a gente pode se colocar aí nesse lugar. O outro princípio é o cuidar de si, né? Também, né? A gente pensar até onde que a gente consegue ir e identificar que a gente está quando a gente trabalha em primeiros cuidados psicológicos, ele está relacionado a um tipo de atividade emergencial, né? A gente vai estar aí trabalhando com questões que estão ligadas justamente ao que pode ser potencialmente traumático, né? Porque são eventos aí que tem uma ruptura, um susto, uma coisa que não é esperado, né? Que não permite que a pessoa ela tenha esse tempo de elaboração, né? Então a gente está ali para reestruturar, para poder trazer essa pessoa de volta, para que ela consiga entender o que precisa ser feito, o que ela consegue. Então a gente também, né, fazendo esse tipo de trabalho, tem que ser muito cuidadoso com o que a gente está sentindo naquele lugar também, né? Quando a Clarice fala desse depoimento do comportamento da criança, que o profissional vai lá e pega uma lanterna, né, essa preocupação com cuidado com o outro, ele também ficou afetado, e a gente também fica, né? Eu lembro, isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive no Congo mesmo. O meu trabalho não era o atendimento direto, o meu trabalho era de captação, né, das pessoas que fossem fazer esse trabalho, até porque tinha uma preocupação em que as pessoas que fizessem essa escuta, elas pudessem ter uma proximidade com as pessoas que iam ser escutadas, né? Então, valia muito mais alguém localmente que conhecia a cultura, né? A cultura também é um outro aspecto aí muito importante para a gente fazer esse trabalho, que falasse a língua, então, que criasse essa proximidade maior com as pessoas que iam sendo escutadas. E eu me lembro de uma situação em que a gente fazia o que a gente chamava de clínica móvel, a gente ia para lugares mais ermos, né, do país, na região que eu trabalhava, no caso,
e eu estava acompanhando a pessoa que eu estava formando, e, lógico, sem entender a língua, né? A língua que estava sendo usada ali era o Lingala, naquela região, eu não falo Lingala, apesar de ter ficado um ano lá, a comunicação era feita em francês, e eu lembro que eram vários atendimentos, um depois do outro, e, né, aí a Cirlana também, ela menciona, né, essa questão da linguagem, de a gente perceber o que a pessoa está trazendo, e no trabalho com alguém que a gente não entende a língua, a gente precisa ter outras nuances ali para entender o que está sendo trazido. E foi muito perceptível o sofrimento de cada pessoa que ia falando, né, do que aconteceu com ela. Então, no relatos, a minha colega local, ela traduzia para mim relatos de sequestro, de estupro, de filhos que desapareceram, de casa que foi destruída, né, era uma região aí muito problemática no sentido de rebeldes locais, né, que faziam esses ataques, as pessoas precisavam fugir. E eu sei que depois de uns 8 atendimentos, eu não estava mais aguentando. Então, eu pedi para minha colega e falei assim, vamos fazer uma pausa, vamos almoçar. E eu conversei com ela também, né, como é que estava sendo para ela essa escuta. E ela depois ela até agradeceu, porque ela não estava aguentando e ela não queria falar nada, né? E a grande questão é que precisou o meu incômodo aparecer para que ela pudesse parar também, né? Então, a partir daí, eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas que trabalhavam comigo, né? Então, esse cuidado ele é importante dentro dos princípios dos primeiros cuidados psicológicos, e além do cuidado com quem que a gente pode trabalhar junto, então é o que a gente vai chamar de rede, né? A gente vai um pouquinho entendendo como é que esses princípios dos primeiros cuidados psicológicos, eles estão muito relacionados com o que a gente faz enquanto psicanalista também, né? A gente precisa ter aquele espaço que é seguro para aquela pessoa, que ela se sinta confortável até para estabelecer um vínculo, a gente precisa entender até onde a gente pode ir, por isso que a gente faz análise também, né? Por isso que a gente vai sempre nesse estudo infinito, que é a psicanálise, e a gente precisa entender isso, a gente faz inclusive no Veredas, né, o Gabriel está aqui, para estabelecer redes, né, parcerias, com quem que a gente pode trabalhar para que aquelas pessoas elas possam ter um cuidado mais abrangente, né? Porque quando a gente está trabalhando primeiros cuidados psicológicos, a gente está justamente buscando ver o que a gente pode proporcionar a uma pessoa que eventualmente perdeu pessoas próximas, perdeu bens, né? Um dos cuidados que a gente precisa ter, isso a gente vê muito também, quando a gente fala espaço seguro em primeiros cuidados psicológicos, é essa questão de, nesses eventos, aparecerem milhares de profissionais psi, querendo proporcionar algum tipo de serviço, né? Por isso que eu tenho, aí isso aí pode entrar para um outro debate, algumas questões sobre grupos que se formam voluntariamente, né? E depois desaparecem, né? Eles só estão ali no momento que o evento acontece, postam no Instagram, fazem alguma coisa, mas não tem uma continuidade, isso acaba sendo muito mais prejudicial, né? Essas pessoas, as pessoas que estão afetadas, elas acabam sendo muito mais assediadas do que cuidadas. Então, é um princípio que a gente precisa tomar aí bastante cuidado, né? Porque a gente está falando justamente disso, né? Voltando à questão do que é o trauma, o que é traumático, né? Sempre lembrando que um evento ele não é traumático da mesma maneira para todo mundo, né? A gente vai ter que considerar a estrutura de cada um, e o nosso trabalho é justamente esse, né? A gente poder dar esse contorno que se perde em algum momento, para que exista um restabelecimento e que essa pessoa possa ir, né, esse sujeito possa continuar, o que mais for preciso fazer, de uma maneira mais autônoma, né, digamos, né? A gente está aí servindo um pouco como um mapa também,
Por isso que muitas vezes é importante também a gente saber o que está sendo proporcionado naquele espaço de cuidado, né? O nosso trabalho não é só ficar ali escutando, a gente precisa saber se a pessoa vai precisar beber água onde que ela vai comer, onde ela vai dormir, o que está acontecendo. Não adianta só a gente ficar lá, isso aqui não é comigo. Isso aí é com você também, né? A gente serve às vezes de mapa mesmo para essas pessoas. Até porque se a gente vai ter essa demanda dessas questões com bastante frequência, e isso vai causar angústia, né? Se a gente também não tiver apropriado de como aquele cuidado está sendo feito de uma maneira global, isso também vai causar angústia na pessoa que escuta, né? Então, Júlia, pode falar. licença, sua fala me lembrou muito situações muito sutis de cuidado no ambiente de urgência e emergência com os trabalhadores. Uhum. Relembrar os médicos, enfermeiros, que eles estavam há 20, 15 horas em pé, sem comer, fazendo intervenção, sem beber água, sem fazer uma pausa ou uma saída do local onde tinham pessoas com Covid, sabe? Uhum. É quando o sujeito se esquece que é ser humano, assim, dentro de um ser. Isso, exatamente, né? Durante o auge da pandemia da Covid, eu fiz um trabalho que foi a coordenação de força-tarefa de saúde mental pelo Médicos Sem Fronteiras, né? Que foi essa experiência. E o nosso trabalho era eu e eu coordenava 2 psicólogas, e o nosso trabalho era fazer, a gente chamava de formação para em primeiros cuidados psicológicos, mas esse espaço se tornou um espaço de percepção, né, de desabafo, e muitas pessoas traziam isso, né, da coisa de trabalhar realmente usando fralda geriátrica, porque você tinha que usar todo aquele equipamento, né, de proteção individual, algumas angústias relacionadas à pessoa, né, ao profissional trabalhar numa unidade de saúde e a família ter medo dessa pessoa, né, no retorno à casa. Então, a gente acabava falando justamente do cuidado com isso, você tá se alimentando bem, está dormindo bem, tá percebendo, e muitas das questões, inclusive, tinham a ver com a gestão. Os próprios gestores tiveram dificuldades de lidar com isso, né, porque tiveram muitas baixas, não por doença orgânica, mas por estafa mental, né, digamos, e que acabava prejudicando a equipe, né, porque eram pessoas a menos na equipe, a gestão tinha que remodular, e muitas vezes a gestão era sobrecarregada em tomar decisões sobre o que fazer, né? Então essas baixas elas iam acontecendo cada vez mais. Por isso que o nosso trabalho foi muito no sentido de perceber como é que a gente vai cuidar do psicológico, né? De quem está fazendo esse tipo de trabalho. Isso é extremamente importante quando a gente vai trabalhar em situação extrema, não tem como deixar isso de fora, né? E um dos pontos, né, que aí a gente vai falar aí um pouco do narcisismo, né, é a pessoa achar que ela está fazendo um trabalho que é efetivamente super importante, mas que ela começa a acreditar que ela está lá para salvar todo mundo e ela se deixa de lado, você não salva, né? No trabalho humanitário, você vai aprendendo muito isso, né? Um dos meus trabalhos, inclusive, foi dar suporte psicológico para quem ia para o terreno, que ela ia nessa ideia de que agora eu vou salvar o mundo e chega lá e ver que não é assim. Você vai lá fazer o seu trabalho e tem que ser bem feito, mas se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer, né? Vai ter um momento que você vai explodir. Então é isso, eu vou parar de falar um pouquinho, né, para ver se alguém quer dizer alguma coisa, mas basicamente primeiros cuidados psicológicos está aí muito relacionado a isso. Tem uma coisa no seu trabalho, Júlio, que você fala, né? Todo ele muito, muito interessante, importante no sentido de que é esse deslocamento, né? Eu fui lendo seu trabalho, fui vendo você andando ali, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, onde essa moça está, assim, né? Que língua é essa que apareceu aqui, que não é do nosso tronco aqui, que não tem nada a ver com a gente, né? Que não dá para a gente se virar. Que é um pouco isso, assim, que às vezes o analista seria interessante essa mudança mesmo de percepção, assim, sabe? De campo de percepção, assim.
né? Eu falei um pouquinho lá das figurinhas do meu consultório. Se eu ficar olhando para aquilo a vida inteira, vai ser uma tragédia, assim. Eu li seu texto, eu fiquei... A clínica, né? A Karine sabe, quem trabalha com crianças sabe que a gente precisa deslocar, né? A clínica com criança é uma clínica do deslocamento do corpo, assim, é uma coisa impressionante. E eu fui lendo seu texto, e do mesmo jeito que eu lendo o texto da Clarice, a gente vai meio na fantasia, vendo o texto do pessoal trabalhando lá, né, os migrantes, eu fui vendo eu fui olhando, assim, falei, gente, onde ela está indo, assim, escutar essas pessoas, assim, sabe? Esse desprender-se de alguma coisa para poder fazer um trabalho, assim, que não é você não está lá para salvar o mundo, você vai fazer um trabalho, né, assim, eu achei isso genial, assim, mudança de um campo radical mesmo, de visão, assim, de percepção, você estimula, a gente tem esse termo, estimulação precoce, assim, é uma estimulação da percepção, assim, ver, né, os sentidos, assim. Eu achei isso genial quando eu fui lendo seu texto, eu fui tendo essa percepção minimamente, tá? Assim, só do imaginário, assim. E é legal você falar isso, porque é realmente essa experiência, é uma experiência ainda mais interessante, no sentido de que a gente tem que estar lá nesses lugares onde nós somos os estrangeiros, né? Eu lá como uma mulher branca de uma outra língua, e que quando a gente vai, né, um dos princípios dos primeiros cuidados psicológicos é a questão da cultura, né, que a gente vai... É isso, importante isso. Que a gente vai voltar a olhar isso quando a gente trabalha aqui com o imigrante, como é que a gente entende esse sofrimento que é trazido para a gente, né, fora de uma linguagem, digamos, médica ou até psicanalítica, e como é que essa pessoa está trazendo para a gente, né? E como é que ela olha para a gente? E é uma coisa que eu vou sempre falar é que nós também somos estrangeiros de alguém, né? Mesmo aqui, né, no nosso país, trabalhando com o imigrante, nós somos estrangeiros para essa pessoa, né? Então, esse cuidado, a gente se perceber também como um estrangeiro do outro, ele é fundamental para a gente conseguir, né, estabelecer aí um vínculo com aquele que a gente está trabalhando, né? E eu gosto de... Desculpa, Ju, desculpa, é só para aproveitar muito exatamente isso, porque acho que eu estava só esperando algum gancho, mas desculpa se continua já, mas porque seu texto da Clarice, da Silana, esses trabalhos, bom, todos, cada um à sua medida, mas o ponto é esse que o Lacan saca muito bem de por que a apresentação de paciente vai ser com psicótico, por que prestar tanta atenção em todas essas condições adversas, porque é óbvio, é o engano de achar, inclusive, é isso que você acabou de falar, o engano de achar que talvez até no consultório normal não seja estrangeiro. Coisa, então, para brincar com o Bill, que diz a mesma coisa, Germano, também, quem disse que não é uma situação extremamente adversa você e mais um outro numa sala de consultório? É só essa loucura neurótica que dá uma impressão muito distante da real situação. E parece que a gente precisa radicalizar para poder notar as coisas que estão sempre em jogo. E talvez um pouco do trabalho de vocês, especialmente, traz isso tão fortemente à tona. Desculpa, mas continua, eu já continuo também. Não, era isso mesmo que eu tinha a trazer. Lógico que dá para conversar muita coisa, mas vamos lá. Bom, certo. A gente pensa agora... Germano, deixa eu só então, brincar um pouquinho com isso, de qualquer jeito. Porque eu estava esperando desde quando a Clarice, quando a Silana falou, eu estava esperando esse gancho, mais ou menos. A Júlia Divertido foi, acho que, a primeira pessoa que eu chamei, que até entregou muito rapidamente o texto, assim, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, que eu já tinha alguma ideia, uma vontade de falar disso, do que seria. Tá? E também porque isso também é uma forma de resposta ao que você me colocou, Germano. Você falou, você me jogou essa das 3 demandas, das 3 negativas, as demandas, e uma discussão do laboratório nosso, da USP, do Psopol, muito central, antigo, etc., também é muito essa. Como que você leva a psicanálise numa situação em que ninguém demandou? Como que é isso, né? Essa questão básica, né? A maior parte...
E para mim é óbvio também, desde sempre, e a Vitória traz isso também. Bom, mas no consultório também, em geral, ninguém nem pediu psicanálise. E quando pede, daí também, entre aspas, as 3 negativas, ou vamos ver o que é isso aqui, né? Para pensar, como é que... Mas aí no consultório tem, de fato, algum pedido mais diretivo. E em muitas outras circunstâncias, provavelmente nem nada disso, né? Você também brincou com a banda de Möbius? Pois é, tem sempre... É um lado só, mas tem 2 lados, ou depende de que lado você está. Ou se você pegar, né, você pode chegar num ponto em que tem uma formiguinha de um lado e uma formiguinha de outro. Elas estão dos lados opostos, embora elas podem se dar de frente em algum momento, né? Mas elas podem estar uma em cada outro, um em cada avesso, né? Mesmo estando do mesmo lado. E isso é uma das grandes sacadas ou disso, de não dentro nem não fora, perfeitamente como você colocou. E se você está de um lado ou de outro, muda tudo, né? Muda só tudo, mesmo sendo o mesmo lado. Mas a aparência, no mínimo, é de que está do outro lado, né? Essa é toda a sutileza do jogo, da entrada, do dentro e do fora do analítico, ou do não dentro e do não fora do analítico também, seja numa entrada de consultório padrão, ou quando ela se converte em uma, e quando o que era fora passa a ser dentro também, veja só, né? E isso, óbvio, tem toda essa questão com o íntimo e com o público. O Lacan, mais enfaticamente, é isso. Quando começa, já acho que levando ao extremo de essa noção de público absoluto, na verdade, de atender com a porta aberta, né? De um questionamento ao íntimo, e que também pode ser muito questionável de várias formas, mas também levando isso ao extremo. Mas aí, só para remontar algo também do que me toca, né? Desde que seja, entre aspas, do primeiro convite à Júlia, e digo isso porque é mais difícil de localizar, porque eu fui chamando vocês, enfim, não é tão cronológico assim, embora a Júlia, cronologicamente, sim, foi mais... e foi muito especial ter visto ela falando desses primeiros... Eu entro, me reverbera desde muito cedo, tem uma discussão do Winnicott, tem cartas isso, né? Das cartas do gesto espontâneo do Winnicott, com os kleinianos, com as kleinianas em especial, acho que essa é com a Hannah Siegel, e que tinha isso, né? O pessoal querendo interpretar a fome, ou interpretar, né, o mínimo atraso, ou interpretar tudo, né? E o Winnicott questiona isso, justamente. Ele brinca numa das cartas isso. Bom, se um cara chega com fome, eu não vou interpretar fome, eu vou dar uma bolacha, vou dar uma comida pro cara e depois a gente começa a trabalhar, né? Depois a gente... o Winnicott também, que adora falar isso, os objetivos de um tratamento psicanalítico, ou quanto ele fala de sou um psicanalista fazendo outra coisa, e daí? Posso fazer outras coisas, inclusive, que não são propriamente analíticas. Ele é alguém que pensou muito nisso, e que também inventou 1000 dispositivos ou 1000 condições. Se a apresentação de paciente do Lacan ou cartel também são dispositivos, o Winnicott tem as consultas terapêuticas, por exemplo, para não considerar tantas outras. Mas você cria os dispositivos, que o Ferenczi, talvez numa análise mútua, também não tenha deixado de criar um, né? Ou o Bion com seus grupos também, por que não? Mas tem uma coisa que toca todos eles, de alguma forma. O Bion vai formular isso de condições mínimas necessárias para uma análise. Ele coloca CMN, é uma brincadeira, ou na tradução, porque em inglês fica com outras letras, mas condições mínimas de análise, né? No Winnicott, isso, né, às vezes, necessidade você só atende. Desejo, a ordem do desejo é outra. Você interpreta, você faz, seja lá o que for, vamos pensar sobre isso, mas da ordem da necessidade é outro campo, né? Isso foi a resolução do Winnicott, diante de tantas coisas do gênero, né? Mas tem isso, condições mínimas necessárias para uma análise, né? E é interessantíssimo como esses atendimentos, por exemplo, né? De novo, dizendo eles, porque de alguma forma, cronologicamente, eles, né, vêm aos olhos, saltam muito, que condições mínimas são necessárias para um trabalho, né? E condições mínimas que envolvem, muito lindamente também no que a Júlia estava colocando agora, o próprio, muito analista, né? É uma ética do cuidado dupla, né? Tanto de quem vai ser um analisante quanto de um analista. Ele tem condições de fazer aquilo, né? Aquilo dá condições a ele, né? Enfim,
tem um duplo jogo também aí, também tem a ver com essa demanda tripla, ou a negativa tripla de demanda possível, né? Ou melhor, é óbvio que isso vai ser um desenvolvimento um pouco depois, mas lindamente, um autismo, etc., o que a retificação subjetiva vai ter a ver exatamente com isso, ou que formas ela pode justamente se dar nas clínicas ou nas situações tão diversas, né? Enfim, mas, de novo, talvez são esses, entre aspas, muito entre aspas, extremos, que permitem a gente ver o que é óbvio em todo lugar, ou para fazer as brincadeiras outras, como o Goldenberg já fez, o Magno também já fez, talvez o discurso analítico no consultório seja a aplicação mais banal. Essa de consultório é uma provocação, obviamente, mas talvez seja a menos interessante, inclusive, presença ou aplicação do discurso analítico, né? Enfim, essa é uma das provocações. E aí faço a contraparte, que inclusive é o meu doutorado em andamento, e aí como a gente faz a conversa, mais do que necessariamente a tradução, ou etc., a conversa com esses outros lugares, e a conversa, seja com a educação, no caso do meu doutorado, mas mais do que tudo, onde ela vai entrando em outros lugares, até onde ela, obviamente, ou se alarga, tem elasticidade para suportar, se manter enquanto analítico ou não, e, obviamente, ela transforma e ela é transformada. E daí, justamente, haver e ouvir muito, muito atentamente, muito curiosamente, muito... até, enfim, felizmente ou surpreendentemente, essas transformações do discurso analítico, por assim dizer, que obviamente se transforma, seja lá quem for, que pessoa, e aí eu estou usando essa palavra muito intencionalmente, que pessoa está aplicando o discurso analítico, é óbvio que ele vai ter uma manifestação, uma transformação, ele é transformado por isso que o discurso analítico atravessa nessa pessoa, por exemplo, né? Enfim. Vou chamar aqui a Karina, então. Delícia, né? Essa discussão toda que vai entrelaçando um texto com o outro, e aí eu vou pensando tanto na minha vinheta, com essas falas todas. Bom, a minha vinheta veio através, então, do convite do Stanis, a partir também do grupo que fiz com a Vitória, a Viviana, e foi um tanto quanto difícil a escrita. Acho que, pensando no que o Stanis traz sobre tornar público algo que se particulariza nas sessões, né, e no consultório, e transformar em escrita um processo, porque a minha vinheta, ela tenta trazer o processo, né, de construção da possibilidade à entrada em análise. Não consegui diminuir isso, assim, trazer uma sessão ou outra. Para mim foi importante mostrar o processo e como a Cirlana disse, né, do enganchamento que essa criança, que é o Bento, que eu falo, então, da construção de entrada em análise de uma criança. Foi bastante difícil, assim, essa escrita no sentido de poder, então, traduzir o que aconteceu lá e tentar entender também, porque a escrita também traz isso, né, as escritas e depois as lidas, a possibilidade de compreensão das reviravoltas dos casos, né. Fiquei pensando, assim, como questão desse processo e dessa escrita, na aposta analítica, né, porque foram 2 anos do Bento em processo, com as entrevistas com os pais, levantamentos de queixas iniciais, e depois transformando isso, tentando transformar em demanda de pai, da mãe, e do Bento, propriamente dito, né? Das voltas que ele vai dando no processo dele,
que chega, então, enfim, numa questão que seja dele, numa construção dele. E aí a questão então, é analítico? Esse processo, do começo ao fim, foi analítico para ele? E a questão final, posso dizer final, porque então chega um momento em que a mãe retira a criança do processo, porque já estava bom ali para a mãe, né? Mas no momento em que justamente ele se implica com as questões dele mesmo, né? Ele se questiona sobre algo dele que está ali atrapalhando no funcionamento ali da vida dele, né? Então, nessa escrita, eu trouxe esse questionamento, né? Então, foi uma questão para entrada em análise, ou já entrou em análise, isso que eu trago nessa vinheta. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso também. Karine, eu adorei seu trabalho, essas vinhetas, né? Aquele jogo de lugar da criança ali, entre analista e pai. Eu fiquei muito com essa coisa assim, que você coloca, né, numa leitura que eu fiz, foi quando a criança consegue colocar o analista num lugar que não é nem do pai nem da mãe. Eu fiquei meio assim, porque 90% da clínica com criança acha que o fim esse seria o fim da análise da criança, né? Quando eu achei interessantíssimo isso, depois eu vou até pensar isso, assim, né? Essa coisa que eu fiquei... Quando o analista, aquela coisa que ele vai fazendo com o vegano, não sei o quê, aí você se dá conta de que ele te colocou, né, que você está em outro lugar. Achei isso interessantíssimo. Agora, talvez eu até para te ouvir mais sobre isso, assim, que eu sou dos que acho que não sei se tem outras pessoas que acham isso, mas assim, no análise com criança, a criança é a última a entrar. Ela é a última a entrar. Entra um batalhão de gente, entra um batalhão de discurso, entra um batalhão de história, e depois a criança, assim, né? E é demorado, assim, e vai tempo nisso, assim, e eu acho sensacional que como isso é importante para o analista dar conta deste tempo. Acho que é o trabalho da Clarice que fala dessa coisa de alargar o tempo. Isso aparece em algum trabalho, assim, né? Essa coisa do tempo precisa ser... Eu achei isso muito interessante, assim, você não estava falando essa coisa de entrada e análise, né? Depois para criança, e você vai trazendo. Eu tenho essa posição, assim, eu nem tenho pressa. Com criança, eu nem tenho pressa. Eu sou meio impaciente com adulto, assim, eu falo, não, vai, né, vamos, já, né, assim, eu preciso até, às vezes, vou lá na Lina, para, tá falando não sei o quê, mas com criança eu tenho, um tempo, assim, sabe? Porque eu tenho, isso é o peso, né, da criança, né? Isso é o peso de ser criança, da infância, essa coisa toda. Eu tenho essa posição, a criança demora a entrar, assim. E sabe-se lá se vai entrar e quando vai entrar, e talvez ela tenha até um efeito terapêutico que não necessariamente tem a ver com o deslocamento da posição dela, né? A gente pode entrar aqui, teoricamente, muita coisa. Eu queria te ouvir um pouco, e depois eu vou pensar nisso, assim, né? Que eu depreendi do seu trabalho, essa coisa assim, ele me colocou em outro lugar que não é o da mãe nem do pai, assim, né? Você tem, a sua vinheta localiza muito bem esse tempo, assim, né? Uhum. Talvez só uma colocação nesse sentido, assim. Realmente eu trabalho com muitas crianças e é isso que eu percebo, quanto a gente pode chamar de entrevistas preliminares, então, elas não têm esse tempo e... Quem faz, é uma questão assim, a entrevista preliminar, a doutora tem um trabalho espetacular sobre isso, né, a doutora? Quem faz essas entrevistas? Quando é que se dá? Talvez esse seja até uma coisa, eu estou dizendo assim, até em falta no nosso campo de teorização, de fato, quando se dá mesmo uma entrevista preliminar com uma criança, assim, né? Porque eu estou falando no peso dos discursos sobre a criança, assim, eles chegam sempre primeiro, na frente, assim. A criança não sabe-se lá quando ela vai chegar. Talvez seja uma primeira tarefa do analista, resgatar a criança, igual você faz, né? Você puxa ela ali, daquela coisa ali. Eu achei interessante isso na sua vinheta, assim.
eu não sei se somente com crianças, mas acho que as entrevistas preliminares se dá esse tempo para que essa pessoa que está chegando na clínica possa se encontrar diante dos ditos, que aí com as famílias, né, quando tem uma criança, tem família falando, tem pai, mãe, um ou outro, que vem inicialmente e traz os ditos fechados, né, as queixas que são do outro, então, e aí, esse tempo que eu gosto de chamar de entrevistas preliminares, então, para crianças, isso, é a possibilidade de se situar nisso que é tão falado do outro, né? Tão discursado pelo outro, que aí é pai e mãe, e é fortemente, né? Então, eu acho que esse tempo de 2 anos foi a possibilidade de trazer isso a essa criança, a essa pessoa que veio, né? E não veio com a demanda de análise, quem trouxe a demanda de análise não, né? De uma terapia, foram os pais, e não a criança. Então, eu gosto também, Cirlana, de respeitar isso, e isso depende de cada um que vem, né? O meu questionamento bom, entrou em análise, e é porque me parece analítico, inclusive, esse processo dessa construção, de encontrar esse lugar, né? Através das identificações, então me identifico com o que é do meu pai, vai bordejando isso, né? Me identifico com o que é da minha mãe, e aonde eu vou me encontrar aí, né? Que é com um pouco de cada um, e aí me questionando sobre o vegetarianismo e a dieta kosher, também procurando um lugar dele, né? Onde que eu posso encontrar, então, esse lugar que pode ser meu para salvar tantas coisas, né? Como ele disse, para salvar o mundo. Eu acho que é isso, né? Isso é interessante que você coloca nesse sentido, assim, isso que ele vai desde esse discurso que ele chega, né, sobre ele, assim. E é esse momento que você falou, acho que os textos trazem, alguns textos falam desse deslocamento dos sujeitos da posição dele,